9. Eu amo a Monte Roraima FM. Atenção, atenção! O programa Doutor Me Consulta está no ar. De volta, 13 horas e 30 minutos. Doutor Me Consulta agora com a doutora Tâmara Oliveira Vieira. A gente está falando sobre urgência e emergência, como agir em situações de emergência médica. E a gente agora volta com a seguinte pergunta, doutora. Como proceder em situações de engasgo ou asfixia? Qual a diferença entre adulto e criança? Bora lá. Para adulto, vocês já devem ter visto aí em filmes, enfim, na TV, né? Vem alguém por trás e aperta ali até a pessoa sair. Então, como é que eu devo fazer isso? Você vai pegar a sua mão, juntar uma na outra, né? E colocar do jeitinho que eu falei, daquele ossinho que tem no final do peito, aqui perto da barriga, vai ver que vai afundar. Onde não tiver mais peito, é onde você vai posicionar aqui, onde não tiver mais osso, onde que você vai posicionar a posição da mão abaixo e apertar. Abaixo do músculo, Isso, né? do ossinho, tórax, do certo. ossinho. E aí você vai apertar, porque é o estômago. O que que isso faz? Você dá uma pressão tão grande no estômago que o que tiver vai sair. Então essa pressão tem que ser forte. Então você vai atrás do paciente, se posiciona atrás e faz essa pressão. Faz uma atrás da outra até o paciente... É válido tanto para os adultos quanto para crianças? Não, para crianças maiores sim. Para crianças menores, de bebezinhos, se é um bebê que cabe aqui no colo, né? Você vai posicionar ele de boquinha para baixo, apoiado no joelho e dar tapas na costa. É assim Então que vai coloca a funcionar pra criança de bruço, Isso. inclina ela levemente para baixo com a cabeça meio para Isso. baixo e dá tapinhas do meio da costa pro pra pescoço. frente, isso. Certo. Aproveitando, a gente tem perguntas aqui dos nossos ouvintes da rádio, né? A primeira pergunta é: doutora, paciente com dor torácica, como diferenciar um infarto de uma dor muscular ou ansiedade na emergência? Olha, interessante a pergunta, porque hoje a gente tem uma alta demanda de pacientes com ansiedade na emergência. Falta E de ar, né, isso. doutora? E a ansiedade, ela leva a sintomas que o paciente fica extremamente ali eufórico, né? E é uma dor muito forte, o paciente fica com falta de ar, mas logo ali na emergência a gente já consegue identificar alguns padrões, né? Porque geralmente, se for asma, por exemplo, que dá falta de ar, o paciente provavelmente ele vai estar desaturando, né? Com a saturação baixa, que é aquele aparelhinho que coloca na ponta do dedo. E a ansiedade, ela não faz essa baixa do oxigênio. Mas para a população... Apesar da pessoa imaginar durante uma crise de ansiedade que ela tá passando por uma falta de ar, um aceleramento, uma taquicardia, quando você vai fazer o exame, nada acusa, né, doutora? Não exatamente, porque assim, o paciente ele pode sentir o coração muito acelerado, porque você tem uma descarga muito grande ali de adrenalina, o paciente está ansioso, ele vai ter o coração realmente acelerado. Mas assim, de ter uma patologia orgânica, né, ele não vai ter ali no momento, é realmente um quadro de ansiedade. Mas, na dúvida, sempre vai na emergência, né, porque é difícil diferenciar. Porque, olha só, uma dor torácica, quando eu vejo que ela está mais favorável para ser um infarto, né, primeiro a idade, paciente muito jovem dificilmente vai ter um infarto. Então, o paciente ali acima de 40, preferencialmente ali os homens, né? Se tiver história de problemas cardíacos na família, se já for um paciente hipertenso. Então, geralmente, a dor é uma dor forte e a dor, ela não passa. A dor do infarto é uma dor que ela não passa. É uma dor forte e ela vai irradiando pro braço, né? Então, esse é o padrão da dor torácica. Ela não passa, né? Entendi. Já perguntaram da ansiedade, do infarto Dor muscular. e dor muscular. Geralmente a dor muscular, você tem uma história de trauma pregresso. Ou você bateu, se machucou, alguma forma assim. O que pode acontecer? Muitos pacientes estão gripados, tossindo e falam: ai doutor, dói meu peito, dói meu peito. Na ausculta, se a gente exclui a causa de ser pneumonia, pode ser só a musculatura ali que se esforçou muito e está dolorida. Seria ali uma dor muscular, essa dor no peito. Pelo exame físico, daria pra gente perceber já. Pronto. Aqui em Berlim, do 13 de setembro, mandou: mãe de criança febril. Quando devo levar meu filho ao pronto-socorro por febre, doutora? Bora lá. Acontece muito das mães se preocuparem, né? E realmente, né? A mãe se preocupa muito com a febre.
Só que a febre, ela é um sinal de proteção do corpo. Então, se o corpo entrou em contato com algum micro-organismo, vai aumentar a temperatura para tentar proteger, né? Pra tentar matar aquele bichinho que entrou, seja vírus, bactéria, o que for. Então, é uma reação de proteção. O que a mãe tem que fazer? Observar por um período de pelo menos ali 24 horas ou mais, né? Se é uma febre persistente, alta, de 38,5, 39, não tá passando, leva na emergência. Mas se for uma febre baixa, espera que possivelmente vai vir outros sintomas, como coriza, ou tosse, ou dor de barriga, ou vômito, né? Então, assim, esperar um pouquinho antes de levar na emergência seria, assim, o mais adequado, porque é o corpo se defendendo. E às vezes vem uma febre ali baixa, passa, o corpo se defendeu. E às vezes a não mãe precisou. consegue até identificar sem levar num posto de saúde, por exemplo, né? Ah, essa febre é por conta da gripe, tá gripado, então a garganta tá inflamando, deu febre. Então a mãe também conseguir identificar ali o porquê, né? Isso. A Janaína Souza, do Liberdade, mandou assim: socorrista leiga, como posso ajudar uma pessoa, doutora, acordada até a chegada do SAMU? Bem, chegou numa emergência, aí no trânsito, na rua, no dia a dia, você chegou. E aí o paciente ali chegou, foi o primeiro a chegar no acidente, né? O paciente tá lá, caído no chão, enfim. Primeiro liga pro SAMU, né? Enquanto você liga pro SAMU, você vê quem tá perto que pode te ajudar a proteger aquele ambiente, porque você tá numa avenida, você tem que evitar que aconteça outros acidentes. Então chegou, protegeu o ambiente ali, colocou identificação com aqueles triângulos que tem no carro, pediu ajuda para alguém ligar um pisca-alerta, né? Tá em ligação com o SAMU, já conversando, pegando as informações do paciente, vendo quem é o paciente, o nome, se o paciente está ali consciente, né? E aí o próprio SAMU ele já vai te dar as orientações de acordo com o trauma do paciente. Olha, o Diego Santos, ele mandou a seguinte pergunta, doutora: torci o tornozelo jogando futebol. Como saber se é só uma torção ou se precisa de raio-x? Sabia que isso é comum, as pessoas se machucam muito já fazendo esportes. Mas assim, na dúvida, não tem como, né? Tem que fazer um raio-x, na dúvida. Porque se você tá sentindo uma dor Somente muito se intensa... continuar doendo, né, doutora? É uma dor intensa e uma dor que dói muito ao movimentar, você não consegue andar, procura emergência para tirar essa dúvida. Porque não tem como a gente falar assim, teve fratura ou não. Às vezes é uma fratura pequenininha e aí você não consegue identificar, só com raio-x mesmo. Clênia Soares, lá do Buritis, mandou: se minha bombinha não está resolvendo, quando devo procurar o pronto atendimento? No caso, você é asmática, né, Clênia? Quando ela deve procurar? Primeiro, que eu acho que ela deve procurar um médico de família e comunidade. Sim. Vai no posto de saúde para ver como é que tá a questão da asma, se o tratamento está otimizado. Se tiver necessidade, a gente encaminha para o pneumologista. Mas primeiro, ter o diagnóstico, né, realmente de asma, ver como é que tá o tratamento, porque o paciente asmático, ele tem um tratamento a longo prazo, que é aquele que ele faz todo dia, e tem um tratamento da crise. Então, esses tratamentos, eles têm que estar otimizados para o paciente não entrar em crise. Então, assim, mas se ela tem uma crise em casa e achar que não tá melhorando, o hospital para ser avaliada. A Jéssica mandou a mensagem: estou grávida e tive um sangramento leve. Preciso ir para a emergência ou posso aguardar? Grávida, a grávida, ela sempre tem uma prioridade, né? Em qualquer lugar, né, doutora? Em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Ainda mais se tiver sangramento, hein? Isso, né? Então, assim, teve sangramento, procura a maternidade. Até porque a gente precisa saber com quantas semanas ela tá, que é o trimestre, como é que tá essa gestação, se tem outras doenças associadas. Então, sempre tem que ter avaliação de um especialista, a maternidade. Pronto, olha, essas foram as perguntas dos nossos ouvintes. Muito obrigado a todo mundo que está participando aqui com a gente. A gente retoma, doutora. Agora, eu quero fazer mais uma pergunta. Existe uma diferença na abordagem para crianças, adultos e idosos em emergências médicas? Tem, até porque a composição corporal muda muito. E prioridades também, né? Muda muito. Hoje a gente tem um hospital só infantil, até 12 anos de ser atendido lá no hospital da criança. Então, depende, muda muito, mas é mais pela composição corporal, até porque é atendimento mais individualizado. E assim, tanto a criança como o idoso, eles estão nos extremos de idade, então tem doenças que afetam muito mais. Por exemplo, uma gripe no paciente adulto saudável é tranquila. Agora, uma gripe no paciente idoso facilmente se transforma numa pneumonia, assim como uma criança que já tem alguma, né, pode também se transformar numa pneumonia. O organismo é muito mais frágil, né, muito doutora? Mais frágil.
não tem toda aquela proteção, né? Deve realmente se preocupar e ficar mais atento. E evolui muito rápido, sabia? Tipo, o paciente idoso, ele evolui muito rápido. Criança também, às vezes, assim, questão de 2 dias já tá muito ruim. Quais são os itens que são essenciais, por exemplo, para a gente ter em casa, caso ocorra algum tipo de um acidente, por exemplo, um corte, me cortei lá cortando a carne, ou então, do nada, amanheci com alergia. Quais são os principais kits de primeiros socorros que qualquer pessoa deve ter em casa? Conta pra gente. Eu acho interessante uma medicação para dor, né? E aí, primeiro, eu tenho que ver se em casa tem alguém alérgico, porque se você for alérgico a dipirona, por exemplo, isso pode dar uma reação muito grande. Então, em casa, ver quem é que tem alergia para não ter esse remédio em casa, porque aquela pessoa não pode tomar. Um remédio para dor, né? E um remédio antialérgico, porque aí você pode ter ali uma coceira, uma irritação, uma coriza, né? Você tem ali um antialérgico e um anti-inflamatório que é para dor. Mas assim, sintomas pontuais, né? Tipo, ali bati meu pé, tá doendo, um remédio para dor. Persistiu, procurar atendimento médico, até para você ter um diagnóstico certinho, verificar o que está acontecendo. Em questão de cortes, pequenas queimaduras, coisas leves em casa, coisa que você olha e fala assim, não precisa de sutura, não vou precisar pegar uns pontos, né, aqui, não precisa ir para o hospital porque não foi uma coisa muito grande. Em casa, ter aqueles band-aids, né, que são aqueles curativos adesivos, um gás, esparadrapo, uma fitinha para colar e algo para limpar ali, que pode ser um antisséptico, tem eles em spray, né, então lavou com água e sabão o local que foi acometido, passa um antisséptico e ele já pode cobrir com a gás, Olha, na minha época, doutora, alguns anos atrás, o metiolate lá em casa era o terror. Aquele que ardia, vermelho, que a mãe colocava, passava ali no dedo, a gente saía correndo. Hoje em dia, tudo bem que as coisas evoluíram, graças a Deus, a medicina está aí evoluindo a cada dia, os medicamentos também evoluíram, né? Mas olha, vou lhe contar, todo mundo sai correndo. Olha, doutora, muito obrigado pela sua participação, adorei bater esse papo com você. Eu conversei aqui com a doutora Tâmara Oliveira Vieira. A gente bateu um papo sobre urgência e emergência, como agir em situações de emergência médica. Doutora, considerações finais, deixa uma dica aí para os nossos ouvintes. Olha, eu acredito que um leigo, aquela pessoa que não sabe nada de medicina, se ela não fizer uma besteira, ela já salva a vida do paciente. Só em não fazer algo errado, ela já salva. Então, um leigo orientado, ele pode salvar uma vida sim. Eu acredito nisso. Eu acredito que você que é mãe, pai, que tá aí com seu filhinho em casa, com certeza você preza pela vida dele. Então, vá lá no YouTube e procure lá, manobra de desengasgo. E aí, para você ver os vídeos, acompanhar, acontecer em casa, você saber como fazer, eu acho isso muito importante, eu priorizo muito isso. Até porque na hora a mãe fica tão nervosa, o pai fica tão nervoso que ele erra o protocolo de uma tal forma, né? E pensa que, eu vou dar tapas na costa do meu filho, já pensa também que não é legal, enquanto essa criança tá entalada com uma moeda, com um brinquedo, né, doutora? E pode acontecer. Então, assim, uma emergência é uma emergência, você precisa agir imediatamente. Exatamente. Você não tem tempo de esperar o SAMU. Então, assim, só de você ser orientado, de você conseguir fazer uma manobra simples, como essa, né, do desengasgo, você já salva uma vida. Imagina você salvar uma vida. Maravilhoso. Doutora, onde é que você atende? Posto de saúde do Silvio Botelho, aqui no Paraná. Do Silvio Botelho. E também é especialista em urgência e emergência, né, doutora? Urgência e emergência. Estou concluindo uma pós-graduação em Medicina de Família e Comunidade. Que legal. E atendo na emergência do Hospital da Criança também, pronto atendimento. Olha, ótimo. Então você, já aparece lá, doutora Tâmara. Eu ouvi lá no Doutor Me Consulta. Doutora, rede social, Instagram. Tâmara Vieira. Tâmara Só Vieira. Procurar, São 2 T, Tâmara OV, eu acho que o nome. Mas procurar Tâmara Vieira, acho que encontra lá no Instagram. Pronto, doutora, obrigado. Volte mais vezes, tá? Pra gente falar sobre outros assuntos, tá bom? Bom, a gente agora são 13 horas e 45 minutos, no oferecimento todo especial de Laboratório Labovida. Eu vou de música. Aumenta o som que a semana só tá começando. Já volto.